O podcast Antes que seja tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Antes que seja tarde. Estamos com Sérgio Opanasenko, um jovem ucraniano que tem sido já notícia no Jornal Região de Leiria, em alguns trabalhos feitos pelo jornalista Carlos Almeida. E estes trabalhos surgem a propósito de estarmos perante um jovem ucraniano que é aluno da Escola Secundária da Batalha e que é escritor ao mesmo tempo. Quem é o Sérgio? Bem-vindo. Bem-vindo. O Sérgio é um aluno que gosta de muitas coisas, tem muitos passatempos e gosta de aproveitar o tempo para coisas que gosta. Por exemplo, os livros, como vocês sabem, gosto de escrever tudo, não só livros, também nos meus passatempos escrevo muito. Um blog próprio, não é? Tens um blog também? Em breve vou ter mesmo blog no net, mas também escrevo, por exemplo, sobre coisas diferentes, sobre biografias, sobre a experiência. Tenho o meu próprio só para mim, o Diário também, escrevo o diário, gosto de escrever tudo. Muito bem, mas vale a pena nós deixarmos o registro de que o Sérgio Opanasenko tem 16 anos e que a guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, apanhou no meio de muitas aventuras com os seus amigos. Em 2 semanas, depois da guerra, o Sérgio veio para Portugal com a mãe e a irmã mais velha. Acabou por fixar-se no Conselho da Batalha. A sua terra natal é uma aldeia a 40 km de Kiev, a capital ucraniana. Quando chegou à Batalha, em 2022, vinha num grupo de outros cidadãos da Ucrânia que deixaram o país e a guerra em escassos dias, em escassas horas, e ficou instalado temporariamente numa unidade hoteleira da Vila da Batalha. Hoje vive numa aldeia ali, bem perto também da sede do Conselho da Batalha, bem perto da Batalha, que é na Jardoeira, que fica bem perto da escola que frequenta, a escola secundária da Batalha. Como é que foi nascer e viver 14 anos, os primeiros anos, na Ucrânia, a poucos quilómetros de Kiev, com uma geografia muito própria, com paisagens naturais muito fortes, muito marcantes? Sim, este foi a experiência muito interessante, porque quando eu era criança gostava de passar tempo na natureza com os amigos, especialmente tive um amigo muito grande e nós fizemos muitas diferentes atividades. Por exemplo, vou dizer um exemplo que nós gostaríamos de passar quase todos os dias, especialmente sábado e domingo, na floresta, fazer algumas atividades, construir casas, cozinhar, às vezes fazer algumas aventuras noutros sítios. E também este foi a maior coisa mais interessante, acho eu. Essa vivência, Sérgio, tem sido fonte de inspiração para os livros que o Sérgio já escreveu em inglês, em ucraniano. Um deles foi traduzido para português por uma equipa de docentes da escola secundária da Batalha. É nessas memórias que te inspiras para escrever? Sim. Por exemplo, temos o primeiro livro, que é a história também sobre aventuras dos piratas, e segundo livro que também inspirou-me mais é sobrevivência numa floresta amazônica. Quando era criança sempre queria... E a floresta amazónica. Exatamente. Que agora está a sofrer grandes problemas de destruição, a floresta amazónica. Infelizmente, sim. E esta parte, quando eu era criança e gostava de passar muito tempo na floresta com meus amigos, não conseguia ficar em casa, especialmente no tempo livre, sempre queria construir alguma coisa, criar algumas ferramentas. Por exemplo, nós não tínhamos nada para construir, só construímos casas como sem nada, sem nenhum ferramenta, mas
as brincadeiras próprias da criança e da adolescência. Não havia a febre dos jogos, dos videojogos, dos smartphones, não? Sim, não tinha telemóvel até 13 ou 12 anos, assim, porque todos na minha turma já tinham telemóveis e só eu que não tive, e por isso passava mais tempo na ar livre. Acho que esta foi boa experiência e foi útil. Ou seja, quantas vezes é que já explicaste a tua saída da Ucrânia? Acho que imensas vezes. Muitas vezes, imensas. Exatamente. Já explico quase para todas as pessoas novas, porque como nós decidimos, esta parte exatamente é aquilo que pessoas gostem de ouvir, gostem de falar sobre isto, perguntem como é que foi isto, como é que foi aquilo. Então eu não me resisto a perguntar, como é que foi essa saída da Ucrânia? Foi difícil, mas foi como um filme que correu muito rápido. Como nós vimos um filme, existem muitos episódios, muitas situações diferentes, e nós ficamos aqui, ficamos ali, e só sentimos que ficamos perto com o personagem principal, sim. E existem muitos movimentos de episódios. Aqui temos, na minha experiência, eu visitei esta saída, foi com minha inesperada, não é? inesperada, sim, inesperada. com minha irmã e com minha mãe, e nós saímos e durante 2 dias num carro passávamos para Portugal. Sim, e visitámos países como Polónia, Alemanha, França, e para mim isto foi tudo novo, porque antes desta saída nunca visitei nenhum país europeu. Foi muito interessante e também Foi todo mundo novo, não é? Carregado de emoções. E o que é que tem sido mais desafiante nesta transição de vida de Ucrânia para Portugal? A língua. Para mim foi mais desafiante aprender língua, falar com pessoas, conhecer pessoas novas, porque deixei tudo na Ucrânia, pai, amigos, avô, tia, e foi como eu nasci outra vez. Nasci aqui em Portugal e de novo precisava de criar tudo novo, mas foi desafiante e foi interessante também, e gostei também deste processo, porque descobrir coisas novas é sempre interessante, especialmente quando tive uma vida exatamente diferente. Porque E o que é que mais valorizas nesta tua vida cá em Portugal? valorizo amigos, novos conhecimentos que já tenho, novos. Porque cada dia para mim é como É um dia novo. um dia novo, uma surpresa, e espero que já sei o que é que vai acontecer. Já sei que vai correr tudo bem. Assim. Muito bem. E Sérgio, em termos do percurso escolar, da vida na escola, quais são as principais diferenças entre a escola na Ucrânia e a escola cá, a escola portuguesa? Quando vivia na Ucrânia, vivia numa vila, não tínhamos muitas oportunidades, como projetoras, por exemplo, e por isso, quando aqui entrei na escola, vi muitas diferenças, por exemplo, como alunos que são diferentes, que falam em português, já não falam em ucraniano, como eu lembro na minha escola, e já... Mas hoje também cada escola tem alunos de muitas nacionalidades. Exatamente, também Acredito que na Ucrânia não houvesse essa dimensão multicultural que existe hoje cá em Portugal. Sim, na Ucrânia só tínhamos ucranianos e a vila foi mais ou menos isolada, e por isso tudo foi novo, tudo foi mais com maior inexperibilidade, não sei. Sim. Há aqui um espaço para descoberta, não é? Um espaço para descoberta, para encontrar situações inesperadas. É isso? Ou seja, como é que é, o que é que se pode dizer desta realidade de viver a milhares de quilómetros da terra natal, ter lá familiares e amigos, e enfim, depois diariamente somos confrontados com as notícias, com os boletins de guerra que nos vão chegando. Como é que se vive com isso? No início senti muita falta dos amigos, de pai, de avô, como eu já disse. Também
senti falta de aquilo que eu já estou habituado. Estou habituado a ir para a floresta e aqui não há muitas florestas, sim. E algumas que já vão ardendo, que é um problema. Sim. Aqui sinto outros sentimentos. Também, agora já quando passou muito tempo, 2 anos, mais um pouco, sim, já não sinto tanto falta e, como eu já disse, nasci outra vez. Já começo a desenvolver a vida aqui nova. Há 2 Sim. Sérgios. 2 Sérgios, sim. Que foi no passado, antes de... São 2 Sérgios que são um só. Exatamente. Muito bem. Ou seja, como é que surge esta motivação para escrever? O que é que faz escrever? É uma procura de libertação, de aprendizagem, de alívio? É uma tentativa de aprofundar conhecimento, de purificação? O que é que pode ser dito sobre esta vontade de escrever? Só gosto de escrever. Gosto de escrever porque escrita é alguma coisa que nós pensamos. Pensamentos aparecem, desaparecem, mas quando tu já escreveste alguma coisa, podes ler, podes reler, podes editar, por exemplo, podes corrigir, e este é um pensamento que é fixo. E por isso, quando eu tenho muitos pensamentos, por exemplo, tenho uma história que queria realizar, queria viver esta experiência, eu começo a escrever e tenho toda a experiência escrita, e como, assim se posso dizer, realizo meus sonhos nestes livros. Nesses livros. Era por aí que eu ia, que era os 3 livros que foram escritos assim, em inglês, em ucraniano. Encontramos nestes livros aventuras, histórias de sobrevivência. Reveste de alguma forma nestas histórias e nas suas personagens? Você pode repetir um pouco? Portanto, os livros falam de Sim. aventuras e falam de histórias de sobrevivência. Há aqui um percurso em que o Sérgio se transporta para estas aventuras e para estas personagens. Há aqui um pouco... está ali o Sérgio naquelas personagens que lutam para sobreviver, que são protagonistas de aventuras marcantes. Por exemplo, o protagonista do segundo livro é Mark. Ele tem o próprio caminho na floresta, e quando eu escrevi eu sentia o que é que ele sentiu. Ele tinha muitas dificuldades no início e também já no final já foi habituado desta floresta, e aquilo que eu gostei mais é mesmo sentir como escrevem os livros. Ouvi falar muito sobre a experiência, como por exemplo Stephen King escreve. Eles dizem que eles não se escrevem sobre personagens. Personagem criem própria história. Elas só ajudem a escrever isto tudo, mas personagem criem própria história. Elas fazem própria escolha, e às vezes alguns escritores não sabem o que é que vai acontecer depois. Elas esperam que personagens vão fazer uma escolha ou uma coisa E tu, ou outra. no início da escrita, já sabes o que é que vai acontecer no final ao personagem? Ou... Às vezes escritores sabem, às vezes não. Por exemplo, neste livro eu até quase última página não sabia exatamente o que é que vai acontecer. Eu queria improvisar, queria sentir personagem. Sim. E foi assim que nasceu. O último livro fala de sucesso, de obter sucesso. Sim. Parece um manual de autoajuda. Porquê esse tema? Porque na minha própria vida, antes do momento, também em Portugal temos mais 2 Sérgios, antes de um ponto, quando eu percebi o que é que significa desenvolvimento, para mim foi uma coisa nova. Eu descobri que desenvolvimento é algo que nós sempre fazemos, mas às vezes podemos melhorar este processo e atingir próprios objetivos, porque a vida aí serve para atingir nossos objetivos. E assim, depois deste ponto, percebi que devo de mudar vida, porque antes eu sou um rapaz que gostava de jogar, tive muito tempo aqui em Portugal
gostava de jogar jogos, gostava de comer, beber, dormir, só isto que gostava. Mas depois percebi que realmente conhecimentos e desenvolvimento são coisas válidas, que devemos de E este livro, então, é um pouco essa indicação de objetivos na vida, de descobrir novos percursos para chegar a outras fases da vida. E eu perguntava se nesses projetos de futuro se está o escrever em português. Sim. Espero que já vou ter um nível de português, que vou conseguir mesmo escrever em português, e eu vou tentar, porque às vezes devemos começar com coisas pequenas e depois desenvolver. Por exemplo, como conseguimos ver, os livros são numa ordem que comecem com o livro mais fino, mais pequeno. Sim, livros mais pequenos, mais reduzidos. E depois, quando já experimentamos como é que é fazer isto, já escrevemos livros maiores. E assim acho que vou também começar a escrever em português em breve. Vou escrever, talvez não vai ser próximo livro, mas fica essa promessa. Cá estaremos para publicar notícias do primeiro livro em português. Sérgio, é incontornável nós falarmos de guerra, de violência, as guerras que vão fustigando os vários pontos do globo, entram diariamente nas nossas casas e acabam por transformar a tragédia em banalidade que é servida à nossa mesa enquanto estamos nas nossas refeições, às nossas casas. O que é que tu gostavas de dizer aos senhores da guerra? Como vocês sabem, eu não gosto de guerras, especialmente para mim. Guerra é quando primeira vez minha mãe disse que começou a guerra, eu senti-me, não senti nada e não senti como morto, não sei. Mas depois quando percebi que tudo está nesta realidade, eu já podia perceber que esta realmente guerras são coisas muito más, são coisas que significam nada bom. E nada justifica a guerra, não é? Sim, nada. E nada justifica a guerra. Há um outro tema também muito marcante que faz a substância dos dias, que tem a ver com as migrações, os movimentos dos migrantes, os imigrantes que vêm por razões económicas, mas também os refugiados que vêm e que atravessam fronteiras, que atravessam hemisférios à procura de novas situações. As questões dos imigrantes estão muitas vezes associadas a extremismos políticos, a populismos que vão, de alguma forma, infectando o espaço público com esse tipo de opiniões e de pareceres muito extremadas. Como é que o Sérgio, como é que um jovem que veio da Ucrânia, na condição de refugiado, como é que vê estas polémicas à volta dos imigrantes e à volta de partidos e de movimentos que se opõem ferozmente a estes movimentos de pessoas? Como eu sou um jovem, não estou interessado na política, mas esta política foi uma que eu sei alguma coisa sobre isto. Na minha opinião, este é como nós devemos fazer aquilo que conseguimos. Sim, por exemplo, se as pessoas precisam mesmo de ajuda, precisamos de ajudar. Se não precisam ou fazem mal, devemos de fazer na forma que todos vão ter mesmo direitos, mesmos liberdades. Como sabemos, todas as pessoas são com mesmos direitos. E essa é a sociedade que faz sentido, uma sociedade onde todos podem ser acolhidos, que não deixa ninguém para trás. Sérgio, já sentiste alguma discriminação na tua vida de jovem batalhense ou não? No início, claro que senti muita discriminação, porque eu não falava e foi aquele jovem que ninguém queria trabalhar comigo. Por exemplo, em algum grupo, todos escolhiam pares, mas eu não tive ninguém para escolher-me, porque não falava em português, não conseguia... Era um pouco aquela ideia do quando se formavam as equipas de futebol, o último a ser escolhido. Exatamente, sim. Mas com o tempo já
que tal como tenho agora já amigos, já posso dizer, já posso explicar, já tenho alguma equipa, já pertenço de alguns, por exemplo, se nós jogamos como amigos, já sei, já amigos sabem como eu jogo, assim já podem escolher nesta ponto de vista. Enfim, e nesta presença em Portugal, acabaste por saber muito mais do país, muito mais do que das nossas equipas de futebol e de outras modalidades, não é? Havia só um pouco aquela ideia do Ronaldo. Hoje há aqui outras realidades e até preferências clubísticas. Tens uma preferência clubística, podes partilhar connosco qual é essa preferência? Sim, tal como eu também sei alguma coisa sobre futebol, não jogo muito de futebol, vou ser sincero, mas tenho muitos amigos do Sporting e também podemos dizer que também sou do Sporting. És do Sporting. Sim. Acho que este ano, enfim, és um candidato a ser campeão, se tudo continuar como está até agora. Sérgio, uma última questão mesmo para finalizar, que é, antes que seja tarde, qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho é mesmo maior, é mudar o mundo, porque se nós vamos tentar, nós vamos conseguir. E aqui nesta perspectiva eu quero mudar. Quero mudar o mundo, quero ajudar para pessoas. Para mim, não existe coisa mais importante do que ajudar para pessoas, porque pessoas precisam de ajuda. Às vezes nós pensamos aqui no meu círculo de pessoas que ninguém precisa, mas na realidade existem muitos milhares de pessoas que mesmo precisam de esta ajuda. E para mim, ajudar para pessoas faz-me mesmo feliz. E eu já percebi e vou desenvolver, especialmente eu quero ajudar como autodesenvolvimento, porque para mim foi uma mudança muito grande. Eu, especialmente depois desta mudança, comecei minha vida nova e também quero dar esta oportunidade para todos que querem e que estão prontos para esta transformação, assim podemos dizer, para descobrimentos, para entrar nesta nova vida e perceber o que é esta vida. Porque às vezes vivemos numa vida e depois de algum momento percebemos que vida não foi aquilo que nós fizemos, é aquilo que nós vamos fazer. Sim. Muito bem, obrigado. Com essa mensagem terminamos esta nossa conversa, muito agradável, e ficamos à espera de notícias do Sérgio, das suas criações, dos seus livros, dos seus projetos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu.